pessoal, aqui é o professor Maxwell e hoje eu vou dar aula aí para o nono ano. O que a gente vai falar hoje é sobre a Guerra Civil Espanhola, tá? Que vai começar em 1936 e vai até 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Mas para a gente falar um pouquinho da Guerra Civil, a gente tem que falar um pouco o que acontecia na Espanha, que era um país que era monarquia, tá? O rei Afonso XIII era o rei da Espanha na época, e era um país muito tradicional, que ainda tinha aquela coisa da Igreja Católica por trás do governo. E outra coisa, nunca um país teve tantos generais como a Espanha tinha. Para vocês terem uma ideia, era para cada 100 soldados, ou melhor, 100 mil soldados existia, ou melhor, 100 soldados mesmo. Para cada 100 soldados existia um general. Poxa, era muito general para pouco soldado. Então o que, que vai acontecer? O povo estava um pouco assim desgostoso com o governo espanhol e com essas tradições, já que fugiu um pouco de países como, por exemplo, Inglaterra, França e o próprio Alemanha, Itália, que estavam até colocando seus países poderes totalitários, tá? Então o que, que vai acontecer é que o, o movimento, certo, republicano, né, que vamos chamar republicano, que vai ter o Partido Comunista, anarquistas por trás deles, que vai derrubar o poder e vai tirar, por exemplo, Afonso XIII do poder. E uma das causas também que vai causar tudo isso aí também vai ser a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que vai trazer uma grande crise também para dentro da Espanha. E, claro, os trabalhadores não estavam satisfeitos com isso, e assim vai se colocar, vai sair Afonso XIII e vai entrar aí agora a República Espanhola, certo? Chamado agora a República do Trabalhador. Só que o general Francisco Franco vai comandar e vai tentar acabar com isso, porque ele estava vendo que os poderes totalitários estavam dando certo. Primeiro foi na Itália, com Mussolini, em 1922, o Dulce, né, italiano, ele vai assumir o poder na Itália. Depois, com Adolfo Hitler, em 1933, e por último aí o Oliveira Salazar, em Portugal. Então, esses países estavam tentando embarrear as ideias comunistas. Vai ser a primeira vez que vai estourar uma guerra que poderia ser uma guerra interna, né, entre os próprios espanhóis, só que ela vai pegar uma proporção bem maior. Por isso que ela marcou tanto a história. Porque o Partido Republicano que assumiu, ele é um partido comunista, partido um poder do trabalhador, quer dizer, o trabalhador no poder. E aí, claro, a iniciativa privada espanhola e também vai ter um apoio muito grande aí de Benito Mussolini da Itália, Adolfo Hitler, que vai dar os seus armamentos, que não parece não, mas a Guerra Civil Espanhola vira um grande laboratório para Adolfo Hitler. Porque Adolfo Hitler, quando ele assume o poder, primeiro ele tenta, a gente já até falou sobre isso, né, mas ele tenta o golpe em 23 e não consegue. Então ele tenta pelos modos legais. E o que, que vai acontecer? Ele vai conseguir chegar ao poder em 33. Tá? Ele é até candidato a presidente, ele perde as eleições por Hindenburgo, e mesmo assim tem uma pressão, né, do partido nazista, e que Hindenburgo indica o Adolfo Hitler como chanceler da Alemanha. Hindenburgo era muito idoso, vem a falecer, e Adolfo Hitler junta os dois poderes, o presidencialismo, o chanceler, e se torna o Führer, o chefe. Então, Adolfo Hitler, para fazer a economia alemã andar, ele começa a investir em fábricas de armamentos, como armas, produzir aviões com novas tecnologias, tanques com novas tecnologias, certo? E assim também investe em estradas, em obras públicas, e faz que a economia alemã comece a crescer
novamente. E isso faz com que Hitler tenha aquele monte de armamento, aquele monte de aviões, aquele monte de tanque. E aí, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou testar? E ele vê na Espanha o laboratório para ele testar essas armas. Então ele vai apoiar o Francisco Franco para dar esse golpe, para tirar o Partido Republicano do poder. O Partido Republicano também não fica para trás. Aí o que acontece? A União Soviética vai apoiar, dando armamentos para os republicanos. E essa guerra civil espanhola, ela pega uma proporção mundial, porque tanto é que tem vários movimentos que acabam indo apoiar, né, ou apoiar os republicanos ou apoiar Francisco Franco. No final, claro, o armamento da Alemanha era bem mais forte, mais poderoso do que o dos republicanos, cedidos aí pela União Soviética, e Francisco Franco ganha essa guerra, tá? Ganha essa guerra civil e tira os republicanos do poder. E assim vai ser uma vitória tanto para Francisco Franco como também para Adolfo Hitler, que viu ali testar suas armas e ver que elas, as armas, os aviões, os tanques funcionavam. Então aí ele já estava preparando o terreno para começar a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que vai acontecer, que vocês devem conhecer, é o pintor Pablo Picasso, um dos grandes pintores espanhóis, entre eles, né, que tivemos também Salvador Dalí, mas nesse momento aí quem é muito conhecido é Pablo Picasso, e ele estava naquela fase do cubismo e vai fazer um painel chamado Guernica. Na realidade, esse painel Guernica tem esse nome por causa da cidade natal de Pablo Picasso. E Pablo Picasso, quando ele pinta aquele painel, certo, fazendo uma crítica à Guerra Civil Espanhola e aos nazistas, né, a Alemanha nazista. E dentro desse painel, ele faz esse painel em cores, não em cores, né, mas assim, em preto, assim, cinza, aquela cor assim bem escura para dar aquela sensação de morte, de tristeza. Nesse painel que ele pinta, tanto é que tem uma ocasião que ele vai botar esse painel em exposição. E vai um general nazista visitar esse painel. E quando olha, ele fala assim, nossa, que coisa horrível. Isso é uma coisa horrorosa, porque os nazistas, incrível que pareça, eles não apoiavam muito as pinturas modernas. E Pablo Picasso estava no sentido do cubismo, então eles estavam criticando, né, aquele tipo de arte cubista de Pablo Picasso. Mas o Pablo Picasso deu uma resposta muito inteligente quando ele fala assim, quem fez isso, essa coisa horrível? E Pablo Picasso aponta para o general e fala assim, foram vocês os alemães, vocês nazistas, que apoiaram Franco e fizeram o que fizeram lá com a minha cidade natal de Guernica, acabando com a minha cidade, e assim esse painel era vocês na realidade que fizeram, tá? Uma grande resposta para um homem inteligente que era Pablo Picasso. Tanto é que vocês podem abrir aí, por exemplo, tem até esse painel na página 320 aí do livro de vocês. Tá? Se vocês observarem, eu vou até abrir aqui o painel para mostrar para vocês. Vocês têm aí no livro, mas eu vou mostrar assim mesmo aqui. Tá? Vocês podem ver, esse é o painel de Pablo Picasso. E vocês podem ver aí que tem vários corpos esquartejados, como tem essa figura aqui no homem clamando a Deus, né, pedindo pelo amor de Deus para acabar com isso. Aqui do outro lado tem, aqui desse lado tem uma mulher com uma criança morta no colo, olhando para o céu. O touro representa as touradas espanholas. Temos aí vendo também um cavalo, uma lança, né, no seu corpo. E vemos aí vários corpos esquartejados, tá? Essa pessoa aqui, né, esse corpo como se fosse uma alma trazendo a luz que é a esperança, e essa aqui, a lamparina que parece um olho, é como se é o olho que tudo está vendo o que está acontecendo de triste na cidade de Guernica, né, o que foi a Guerra Civil Espanhola. Realmente
É um painel muito interessante, eu sempre vejo esse painel como uma grande obra de arte feita por Pablo Picasso, fazendo uma grande crítica à Guerra Civil Espanhola e principalmente aos nazistas que apoiaram esses horrores aí da Guerra Civil. Eu gostaria que vocês pegassem aí e fizessem os exercícios aí desse capítulo, tá? Esse capítulo é do período entre guerras no mundo. Anteriormente, eu tinha na primeira aula, eu acabei adiantando a aula do capítulo anterior, que foi a crise capitalismo, tá, e os governos totalitários. Mas não tem problema, eu fiz os dois, então vocês façam, né, em casa aí agora os exercícios da página 321, 322, 323 desse capítulo da Guerra Civil Espanhola e também façam os exercícios que era da aula passada, que depois eu passo para vocês aí o gabarito, tá? Que fica na parte 331, 332 e 333, tá? E também 334. Então essas páginas vocês podem fazer, tá? Com calma. E hoje, né? Eu estou fazendo essa aula para esse dia de hoje aí que vocês estão assistindo esse vídeo. Então faça faça esses exercícios. E depois, no final da aula, eu vou passar o gabarito aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco da Guerra Civil Espanhola, que foi uma parte da história, né, mundial muito triste. Que qualquer tipo de guerra não é uma coisa muito boa. E a gente vai entrar depois na Segunda Guerra Mundial, falando um pouco aí da tristeza do que foi a Segunda Guerra Mundial, tá? Pessoal, um abraço, a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Tchau, valeu!